A voz tá limpa aí, beleza? Tá beleza, tá ótimo. Acho que nós já estamos ao vivo, né? Vamos ver aqui. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Tantã, paz do Senhor, paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz do Senhor, povo de Deus. Como é que tá as coisas aí na Mozarlândia, pastor Gil? A paz do Senhor, pastor Márcio, a paz do Senhor para os irmãos que já estão entrando na live. Por aqui está uma benção. Graças a Deus, nós estamos com algumas dezenas de casos do vírus, mas graças a Deus, fora isso, está tudo tranquilo, está tudo na paz. E aí no Faina, está tudo tranquilo? Como estão as coisas, as novidades? Tudo bem, graças a Deus, né? Aqui não está diferente, todo dia um caos novo, né? Mas Deus tem cuidado, Deus tem abençoado. Queria cumprimentar os irmãos que estão chegando aí agora, né? Que Deus possa estar abençoando a vida de todos. Em nome de Jesus, nós estamos aqui hoje, mais uma vez, com a campanha Shekinah, né? Essa campanha que Deus colocou no nosso coração e que tem sido uma bênção. Hoje nós já vamos para o 4º dia e serão 49 dias, pastor Gil. Então, com certeza, o senhor pode ficar preparado aí que não será a primeira vez que o senhor vai aparecer na telinha aqui conosco. E desde já eu queria pedir para os amados que estão entrando aí agora, para os irmãos, né, para ir compartilhando essa mensagem, né, para que Deus possa alcançar mais pessoas. Eu não me canso de dizer, pastor Gil, que a gente fica na frente do celular e às vezes a gente fica parado somente vendo. E que, de repente, o que realmente Deus quer de cada um de nós é que nós possamos passar para frente aquilo que nós estamos recebendo. E a internet, ela nos dá essa possibilidade. Com um simples clique, você pode alcançar milhares de pessoas, né? E o momento é dessa forma que estamos fazendo. Então, compartilhe, né? Peça para o pastor aí compartilhar. O Álvaro Borges, né? Está aí conosco, fiel todos os dias da campanha. Deus abençoe, paz do Senhor. Pastor Gil, eu gostaria que o senhor fizesse uma oração para a gente começar, né? Com a bênção de Deus sobre este culto, sobre essa transmissão, porque eu acho que, acima de tudo, nós devemos orar, e nós devemos orar muito para que nós possamos estar cada dia mais próximos de Deus. Amém. Então, vamos estar orando, irmãos. Você que já está entrando, para nós ter uma live proveitosa. De antemão, quero parabenizar o senhor, pastor Márcio, por ter essa disposição de estar fazendo esse trabalho, aí uma transmissão de excelência, de qualidade, e a gente tem visto que tem alcançado não só centenas, mas milhares de pessoas. Então, isso parabéns de antemão pelo trabalho do senhor, e que Deus venha abençoar a vida do senhor. Você que está nos ouvindo também, irmãos, vamos orar uma oração para a gente já estar entrando no nosso assunto. Eu sei que desde que o pastor Márcio começou essa campanha, eu sei que nos dias anteriores Deus falou de uma forma singular com você, e nessa noite eu creio que não será diferente. Mas vamos orar, vamos pedir a Deus que Deus nos dê a completa direção dessa live nessa noite. Soberano Deus, eterno Pai que estás no céu, Deus poderoso, de antemão quero te agradecer por essa rica oportunidade que nós estamos aqui, Pai amado, juntamente com o teu servo, Pai, o pastor Márcio, nossos ouvintes, Jesus, que estão neste momento, Pai, juntamente conosco, aqueles que já estão entrando e vai entrar, que o Senhor Jesus fale de uma forma profícua, que o Senhor fale de uma forma singular. Jesus, que através dessa live, nessa noite, que vidas venham, Pai, aprender da Tua palavra, Pai, venha ter uma nova ótica em relação às coisas espirituais. Eu quero te pedir, Pai, toma a direção, que o Senhor abençoe a nossa casa, que o Senhor abençoe a nossa família e que as mãos do Senhor estejam sobre as nossas vidas neste período, nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Gil, o primeiro dia da campanha, essa semana, a primeira semana, nós demos o título para a primeira semana de 7 vezes mais consagrado, né? Que nós possamos ter 7 dias para que nós possamos estar nos consagrando a Deus. A segunda semana será 7 vezes mais sonhador. E no primeiro dia nós falamos do amor incondicional que nós devemos ter para com o nosso Deus. No segundo dia nós falamos sobre a importância
de ler a palavra de Deus todos os dias. E ontem nós falamos sobre a importância da oração. Se possível, orar todos os dias. E hoje, o tema que nós temos, né, que já passei para o senhor de antemão, vou separar um dia da semana para jejuar. Então, enquanto os irmãos vão entrando aí, né, nós queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor, que a paz do nosso eterno e Salvador Jesus Cristo seja sobre a vida de cada um, né? Que nessa noite seja uma noite impactante, que nós possamos dividir a nossa vida entre o dia de hoje e depois do dia de hoje. Que nós possamos entender verdadeiramente o que Deus tem para falar aos nossos corações nessa noite e que seja algo que nós possamos entender sobre o jejum, a importância dele, o que ele significa e como ele pode mudar as nossas vidas. Amém? Eu já queria passar para o senhor né, cumprimento o pessoal, faça o que Deus tocar no coração do senhor, e o senhor tem liberdade para ministrar a palavra do Senhor, porque nós estipulamos anteriormente um período de apenas 15 minutos para esses cultos, mas nós vimos que foi muito pouco. Ontem nós falamos 30 minutos, mas hoje é quarta-feira? Isso. Hoje é quarta-feira, né? Então hoje é um dia que nós podemos alongar mais, mesmo porque nós temos um profeta e um mestre da palavra de Deus diante de nós. Então o senhor tem total liberdade para trazer aquilo que Deus colocou no coração de Vossa Excelência. Amém? Amém. Muito obrigado, pastor Márcio. Eu estou aqui com a Bíblia, aqui na biblioteca. Eu quero, irmãos, nessa noite, estar lendo o texto que o pastor Márcio nos passou. É acerca de um assunto, irmãos, bastante interessante, bastante intrigante, que outrora alguns falam que já não é válido mais para os nossos dias, mas nós vamos estar interagindo nessa noite, nesses minutos que o pastor Márcio nos outorgou aqui, para estar falando sobre o jejum. O texto base que nós vamos estar lendo fica no livro do profeta Joel. Você que tiver a sua Bíblia aí perto, abra a sua Bíblia, e se você não tiver, escute o que o Espírito Santo tem a dizer ao teu coração. Livro do profeta Joel, no capítulo 1, e verso 14, não é, pastor? Isso. Isso. Joel, capítulo 1, e verso 14, diz o seguinte: santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Essa é a tradução tradicional ao meio da revista e corrigida. Quem sabe você que leu aí, você pode estar em outras traduções, mas o tempo, o assunto é o mesmo. Pastor Márcio e ouvintes, geralmente as pessoas não compreendem a eficácia do jejum nos dias atuais. Hoje em dia, irmãos que estão nos ouvindo, pastor Márcio, muitas pessoas têm uma balança, pastor, desequilibrada acerca do jejum. Alguns elevam demais o jejum e outros praticamente anulam o jejum. Nós precisamos compreender, em primeira instância, antes de entrar realmente nesse versículo que nós lemos, nós precisamos compreender, pastor Márcio e ouvintes, como era o jejum na antiga aliança e como é o jejum nos períodos de Cristo e como é na nossa atualidade. Então, tudo isso nós precisamos fazer uma analogia. Eu sei que nessa live é isso que esses vários temas que Deus colocou no coração do pastor Márcio, eu sei que não está edificando somente a Igreja de Cristo do Faina, sei que está edificando muitas pessoas, várias igrejas de vários lugares. Então, você que tem dúvida acerca deste assunto, ou já tem esse assunto formado na sua mente, no seu coração, eu sei que nessa live você vai aprender muito. O contexto do Velho Testamento acerca de jejum, ele tinha uma conotação completamente diferenciada dos nossos dias. No Velho Testamento, havia, no período de Moisés, no livro de Levítico, foi instaurado um dia chamado Dia da Expiação, que era um jejum que os judeus, o povo de Israel, os hebreus, fazia anualmente, chamado o Dia da Expiação. E após o exílio babilônico, após o povo de Israel ir para o exílio babilônico, a Bíblia diz que o povo de Israel
eles passaram a adquirir mais dias acerca do jejum. Então, após a queda, eles instituíram 4 jejuns durante um ano. Então, antes do exílio, os judeus tinham o costume os israelitas tinham o costume de jejuar uma vez no ano. Era praticamente uma norma, era praticamente uma obrigação. Mas, irmãos, o interessante é que após o exílio, eles fizeram 4 jejuns. O primeiro jejum foi pela queda de Jerusalém, o segundo jejum foi pela destruição do templo, o terceiro jejum foi pela autoridade do rei Gedalias e o quarto pelo princípio do cerco. Então, isso foi o jejum que funcionava na antiga aliança. Era praticamente um mandamento, o jejum. Então, no Velho Testamento, irmãos, o jejum ele era um mandamento. Agora, no Novo Testamento, o jejum ele já ganhou outra conotação. No Novo Testamento, o jejum ele já não era mais uma obrigação, mas ele era algo voluntário do coração. Os irmãos nunca vão ver tanto Jesus como os apóstolos outorgar o jejum como um mandamento, como é a oração, como foi dito ontem. Então, os irmãos vão ver que a oração, ela há um mandamento para orar sem cessar. Mas o jejum, Jesus ele não falou do jejum como ele falava da oração, mas a gente vê na vida de Jesus e dos apóstolos praticamente uma obrigatoriedade do jejum, mesmo sem Jesus expressar a obrigação dele. Porque o apóstolo Paulo, pastor Márcio, irmãos, fala o seguinte no capítulo 11 de 1 Coríntios, que nós devemos ser imitadores dele como ele é de Cristo. Então Jesus, irmãos, um dos primeiros a alavancar essa notoriedade do jejum foi o próprio Cristo. Porque se os irmãos for ver na tentação, quando Jesus ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, e ali a Bíblia diz, irmãos, que Jesus ele jejuou 40 dias e 40 noites. Como eu tenho conversado com o pastor Márcio, a gente gosta de estudar um pouco mais aprofundado da palavra de Deus, acerca desse jejum de Jesus, alguns teólogos deduzem que Jesus ele jejuou com abstenção de comida e de bebida. Outros já deduzem que Jesus jejuou apenas de água. Porque no final, a Bíblia fala que quando, ao cabo desses dias, Jesus ele teve fome. Então, alguns deduzem que o jejum foi de água. Mas eu creio, pastor Márcio e ouvintes, que esse jejum de Jesus ele não foi um jejum parcial, e sim foi um jejum total. Então, se os irmãos for observar, o próprio Moisés, quando ele recebeu as leis do Senhor no monte, quando ele estava no Kairos de Deus, ou seja, no tempo de Deus, ele jejuou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Então, se Moisés conseguiu essa façanha, quando ele estava na presença de Deus, nós também cremos que o próprio Cristo também fez esse jejum total. Mas a gente sabe que o jejum, ele não é um rito, um ritual, que a gente tem que falar assim, o jejum tem que ser assim. O jejum, ele tem que sair do nosso coração. Alguns têm o hábito de jejuar o jejum parcial, outros têm o hábito de jejuar o jejum total, outros têm o hábito de abrir mão de uma certa coisa que ele gosta para jejuar. Outro exemplo de jejum, eu vejo também, pastor Márcio, uma parte do jejum, uma importância muito grande do jejum. O jejum, ele tem o jejum para se santificar, ele tem o jejum para ter mais intimidade com Deus. Eu enxergo também o jejum na Bíblia para tomar decisões. Eu enxergo também o jejum na Bíblia para expulsar demônios. Olha aí. Então, a Bíblia diz que o primeiro jejum para se santificar. Onde nós encontramos isso na Bíblia? O próprio Cristo, naquele momento que ele foi levado para o deserto para ser tentado, foi um jejum que ele estava se santificando, se fortificando espiritualmente, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Se irmãos for observar também, naquela feita, quando Jesus estava em cima do monte Tabor, juntamente com os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e ali Jesus se transfigurou e aparece a figura de Moisés e de Elias em uma visão. Quando Jesus e esses 3 discípulos descem do monte, estava acontecendo um problema lá embaixo que os demais discípulos de Jesus não estavam conseguindo expulsar um demônio de um menino que era esquizofrênico. Mas, naquele contexto, não era simplesmente uma esquizofrenia, era um demônio. E quando o pai daquela criança chega diante de Jesus,
e fala para Jesus o seguinte: olha, eu trouxe o meu filho para que seus discípulos expulsassem o demônio dele, e eles não conseguiram. Então eu peço pelo amor ao Senhor que me ajude na minha incredulidade. Naquele momento, quando Jesus chega perto da criança, Jesus fala: sai dele, espírito surdo e mudo. E o menino cai espumando. E alguns tinham a dedução que aquele jovem estava quase morto. Mas o mais interessante, pastor, é que depois que os discípulos chegam diante de Jesus em particular e perguntam para Jesus: Senhor, por que nós não podemos expulsar esse demônio? Jesus diz: existem certas castas de demônio, ou seja, existem certos grupos de demônio que só saem com oração e jejum. Então eu vejo aí também, pastor Marcos, a pessoa que tem um hábito de jejuar, ele tem uma eficácia, uma unção diferenciada também para expulsar demônios. Porque Jesus não está falando que para expulsar demônio tem que estar apenas em jejum, mas ele está dizendo que existem certas castas, certos grupos de demônio que tem que estar em oração e jejum. E eu enxergo também, pastor Marcos, para a gente estar dialogando, que praticamente o jejum ele é atrelado à oração. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer um jejum, é impossível você fazer um jejum sem orar. Então, o jejum, irmãos, mesmo que não tenha aquela clara evidência, aquela obrigatoriedade como tem a oração, mas ele é vigente nos nossos dias. Um outro jejum que nós encontramos na palavra de Deus, salvo engano, irmãos, foi no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, quando o jejum para tomar decisões. Eu, particularmente, irmãos, quando eu estou perto de tomar uma decisão simples ou uma decisão muito grande, eu apresento o jejum para Deus, para o Espírito Santo me dar direção. O capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, quando Barnabé e Saulo foi separado para a obra missionária, os apóstolos jejuaram para pedir direção para Deus, se era eles mesmos para ser separado para a obra missionária. E um último jejum, que ele é muito polêmico, que a gente vê Paulo falar, é o jejum de abstenção sexual entre casais. Paulo ele diz o seguinte: quando aplicardes a oração, vocês não ficam muito tempo jejuando para que Satanás não vos tente na sua vossa incontinência. Então esse jejum, às vezes, ele é um pouco polêmico, porque existem certas pessoas, certos cônjuges, que é casado e um é crente e o outro não é. E às vezes um decide obster da relação sexual para se consagrar a Deus e o outro não quer obster por não conhecer a verdade. Então, quando o cônjuge, nesse quesito, um cônjuge não é crente e a esposa está jejuando de relacionamento sexual e o esposo quer ter relacionamento, se ela tiver o relacionamento sexual, ela não quebra esse jejum, porque a Bíblia diz que a mulher descrente santifica o marido crente. Então, pastor Márcio, a grosso modo, eu consigo enxergar o jejum dessas várias categorias. E era um costume também dos judeus estar jejuando. Jesus, ele reprovou, pastor Márcio e ouvintes, foi o jejum prepotente, o jejum egoísta. Qual que era o jejum prepotente e egoísta? Aqueles que os fariseus gostavam muito de fazer. Ficavam em pé na sinagoga, desfiguravam os seus rostos, para parecer aos homens que estavam jejuando. Jesus falou assim, olha, esse jejum aí, para aparecer, para se mostrar, para querer ser mais espiritual do que os outros, esse jejum aí, o único galardão que vocês vão ter é o aplauso dos homens. Mas esse jejum não é o jejum que agrada a Deus. O jejum que agrada a Deus é aquele que você entra, quando você entra no seu quarto, você lava o seu rosto, apresenta seu jejum no secreto, é esse o jejum que agrada ao Senhor nosso Deus. Então, a grosso modo falando, eu consigo enxergar essas várias categorias do jejum e vejo, pastor Márcio, o jejum como algo vigente, como algo que todo cristão, como combustível do cristão. Oração atrelada ao jejum. Os dois são gêmeos siameses. Amém, pastor Gil, amém. Que palavra, que bênção, né? Eu aprendi muito com o senhor aqui agora, né? Ontem à noite, depois que nós encerramos o culto, eu estava aqui em casa, estava fazendo um apanhado, e eu sou muito grato a Deus, porque o que está escrito aqui no meu caderno, na minha agenda, vai muito de encontro a tudo isso que o senhor falou.
Portanto, irmãos, como o pastor Gil acabou de falar, como nós falamos ontem, anteontem, para nós termos uma vida consagrada a Deus, para nós estarmos nos consagrando a Ele, existem alguns quesitos básicos, né? Jejum, oração, ler a palavra, amar a Deus acima de todas as coisas, né? E hoje mesmo eu estava aqui no trabalho conversando com alguém, contando um episódio que aconteceu comigo, e quando Jesus vem, fala que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. E eu falava para a pessoa que estava comigo, falava, mas como poderei eu, homem pecador que sou, amar aquela criatura que me fez tanto mal, né? Isso. Mas, diante de tudo que nós estamos estudando, ouvindo, lendo esses dias, é onde Deus vem e nos dá esse combustível, né? Que é através da oração, é através da leitura, é através do jejum, que nós vamos conseguir a fazer aquilo que o Senhor está nos ensinando. E tem muita gente, né, pastor Gil, que questiona, né? Ah, mas se não é um mandamento, por que nós devemos fazer? Porque Jesus, ele diz para os seus discípulos que viriam dias em que eles teriam que jejuar, né? Isso. Então, se Jesus falou, aí eu venho aqui no último capítulo do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 28, no versículo 19 e 20, que Jesus fala, portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo quanto vos tenho ordenado. Então, não é porque é um mandamento que está entre os 10 mandamentos, ou que Jesus falou, olha, vocês vão fazer isso, porque senão vocês não vão para o céu. Mas Jesus ensinou sobre o jejum. E no Evangelho de Mateus, ele próprio fala, olha, vocês vão e vão fazer tudo como eu tenho dito para vocês, como eu tenho vos ordenado. Então, as pessoas que têm algum tipo de ceticismo em relação a isso, que não creem, que não acreditam, ou que, pela dificuldade que é viver uma vida de jejum e oração, querem encontrar argumentos para não ser praticante, eles devem entender uma coisa. Jesus, ele nos manda a fazer tudo aquilo que ele ensinou. Não é isso, pastor? Pastor Márcio, indo menção a essa palavra que o senhor falou da questão dos discípulos, quando alguns chegam diante de Jesus e fazem essa pergunta para ele, por que os discípulos de João jejuavam e os dos fariseus? Porque naquela época, como eu falei para o senhor e para os ouvintes, o senhor é sabedor disso, e os ouvintes, se não sabem, vai ficar sabendo. Os judeus e os discípulos de João Batista, e o próprio João Batista, tinham um costume de jejuar 2 vezes na semana. Então, aonde a gente vamos ver isso? Lá na parábola do fariseu e do publicano. Quando aquele fariseu chega prepotente e fala, nas suas orações, fala, graças te dou, ó Deus, porque eu não sou como esse publicano, eu dou o dízimo de tudo que eu tenho e jejum 2 vezes na semana. E aquele publicano chega com humilhação, fala, tem misericórdia de mim que sou pecador. Então, às vezes, por essas passagens, alguns entendem que jejum é coisa da velha aliança, que é coisa de fariseu. Porque muitos falam até assim, pastor Márcio, sabe? Porque as outras religiões também têm o hábito de jejuar. Essas pessoas que pensam dessa forma, que tem aquela ideia que tudo que Jesus podia fazer por nós, ele já fez na cruz do Calvário. Então nós não precisamos fazer nada mais. Então, infelizmente, há esse tipo de cristão que joga tudo nas costas de Jesus. Eu sempre falo, é o chamado cristão preguiçoso, que não quer orar, que não quer jejuar, que não quer pagar o preço. Então, o jejum, irmãos, quando você quebranta a tua carne, aquilo ali está mostrando que você está querendo aproximar mais de Deus. Então, todas as vezes que a gente viu na Bíblia Sagrada, seja no Velho, seja no Novo Testamento, alguém jejuando, algo aconteceu. Então, se Paulo diz para a gente ser imitador de Cristo, então nós também devemos jejuar. Só que o nosso jejum, irmãos, não deve ser esse jejum simplesmente, Jesus, eu estou vindo aqui porque eu estou precisando disso, então vou apresentar um jejum para me pedir algo para o Senhor. O jejum, ele não se limita a isso. O primeiro quesito do jejum é buscar cada dia mais e mais intimidade. Quando você quebranta a carne, você está mais próximo de Deus espiritualmente falando. Então,
há essa necessidade. O crente, eu tenho um argumento comigo que o crente ele tem que jejuar pelo menos uma vez na semana. Não é tempo. Quanto tempo que eu tenho que jejuar? O jejum não é tempo. Tem pessoa que jejuma aí um dia, mas o jejum, que jejuma um dia aí, mas tem um jejum prepotente. Outro que consegue jejuar 1 hora de prazo, mas um jejum honesto, digno, diante de Deus, Deus recebe ele mais. Então é de acordo com o teu organismo. O jejum não é para você passar mal, para você morrer. Isso não é para você matar a carne, é para você simplesmente quebrantá-la. Então, tem que ter isso. O crente ele tem que buscar essas ferramentas espirituais para que ele venha estar bem com Deus, ainda mais nos dias como nós vivemos, uns dias completamente difíceis. Há essa necessidade dessa busca na oração e no jejum para a nossa fortificação espiritual. Amém. É uma coisa que a gente não pode deixar de frisar, né, como o senhor bem disse, é o equilíbrio, né? Existem muitas pessoas religiosas, né, eu chamo eles de os religiosos de plantão, né? Isso. Porque mas tudo é muito ferrenho, né? O jejum ele tem que ser um jejum equilibrado, né? Tem que ser, não é mais e nem menos, é aquilo que vai de encontro ao que Deus tem preparado para cada um de nós. Nós não podemos querer jejuar 40 dias. Eu vou falar por mim, eu não dou conta de jejuar 40 dias só tomando água, né? Então eu não posso tentar fazer uma coisa que vai além da minha limitação, porque simplesmente eu vou fazer como aqueles que Jesus recriminou, né? Uma coisa também que eu gostaria de ressaltar, pastor Gil, é que Jesus ele não veio para ensinar os judeus a viver a velha aliança, né? Ele veio para instituir a nova aliança. Exatamente. Tem muita gente que quer viver de acordo com a velha aliança. Não, isso. Jesus ele veio instituir algo novo. O nosso coração ele tem que estar sempre aberto para receber as coisas de Deus. E muitas das vezes elas não vão ser daquela forma que a gente esperava ou gostaria que fosse, né? E as pessoas acabam confundindo um pouco isso e colocando Deus na parede. Olha, eu vou jejuar aqui, pastor, mas Deus tem que fazer. Não, Deus não tem que fazer, né? Ele vai fazer a vontade dele. Então, o que a gente tem que ter dentro do nosso coração é que a partir do momento em que a gente tem uma vida de leitura, uma vida de oração, uma vida de verdadeiramente esquadrinhar as Escrituras. Quando nós voltamos para o texto de Joel 1,14, Joel está convocando o povo para o arrependimento, né? E hoje, se a gente convoca o povo para o arrependimento, fala, pessoal, nós vamos fazer uma campanha de oração. E nós não estamos fazendo muitas coisas, né? Nós não estamos fazendo quase nada no plano espiritual, né? Então, de novo, mas está pesado. Não, irmãos, nós temos que entender uma coisa. Quanto mais oração, quanto mais jejum, mais proximidade de Deus. E nesses dias nós temos que estar mais próximos de Deus do que nunca. Porque nós vivemos dias em que o diabo, como disse o apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 8, se eu não me engano, que o diabo ele está em volta, ao redor, rondando como um leão, procurando uma brecha para nos atacar. Então, se nós não verdadeiramente não nos dedicarmos àquilo que as Escrituras estão nos ensinando, Jesus, eu sempre digo, que Jesus ele está à porta, o arrebatamento ele está aí, e só irá ser arrebatado aqueles que verdadeiramente estiverem cumprindo a vontade de Deus sobre essa terra. E eu creio que é impossível agradar a Deus sem oração, sem palavra viva dentro, sem jejum. E o que nós temos que fazer de mais importante nas nossas vidas hoje, grave essa mensagem no seu coração, é agradar a Deus, acima de todas as coisas, né? Pastor Gil, eu queria já agradecer ao senhor, né, que foi bênção, está sendo bênção. Essa palavra foi uma palavra das mais edificantes que eu ouvi esse ano,
né? Então, eu já vou passar para o senhor logo em seguida, para o senhor já fazer as suas considerações finais, né? Eu queria pedir aos amados que esteja compartilhando essa mensagem. Queria dizer que na segunda-feira nós tivemos um alcance de 1.400 pessoas, ontem 1.200 pessoas, e eu creio que se você que está aí do outro lado compartilhar essa mensagem, você vai abençoar a vida de mais de 1.500 pessoas para ouvir esta palavra, para ouvir esse ensinamento e convidar você para estar todos os dias junto conosco às 19h30, aqui nesse mesmo lugar, nesse mesmo canal, que Deus vai abençoar as nossas vidas em nome de Jesus. Amém, pastor? Muito obrigado, que Deus abençoe o senhor, abençoe a igreja de Mozarlândia, abençoe a família do senhor, abençoe cada ovelha, e eu tenho a convicção em Deus que até o final desse ano o senhor ainda vai ganhar muitas almas para Jesus. Amém? Deus abençoe, pastor Márcio, Deus abençoe pelo espaço. Eu quero aqui, em 2 minutos, fechar esse texto do jejum, falando o que eu esqueci de falar, que foi do capítulo 1, verso 14 de Joel. Então, para a gente fechar, como o pastor Márcio nos deu esse tema, aquele ambiente era um ambiente onde um ambiente muito difícil, onde estava acontecendo pragas de gafanhoto, secas terríveis, onde havia um caos. E Joel, que era um profeta, ele conclamou sacerdotes, conclamou todas as pessoas para pregoar um jejum. Então você que está aqui nessa noite, você que está nos assistindo, tem esse hábito de você estar jejuando, estar orando. Eu sempre falo, pastor Márcio, que o evangelho, esse tripé do evangelho, que é oração, jejum e palavra, ele nunca pode faltar na vida do crente. Na verdade, eu coloco aí um evangelho quadrangular, que é oração, palavra, jejum e santificação. Você que está me ouvindo, assistindo, você que quer ser um cristão autêntico, siga esses alicerces da fé, que é jejum, oração, santificação, leitura da palavra. Nós vivemos tempos difíceis, nós vivemos dias de caos, mas nós sabemos que através da palavra de Deus, nós vamos viver em novidade de vida. Porque a Bíblia diz que se você que está nos assistindo, andamos, não é por vista, e sim por fé. Então ande por fé, está aí esse vírus aí, toma suas respectivas precauções, mas não deixe que isso te tire a paz, não deixe que isso te tire a comunhão, não deixe que isso te tire a intimidade com Deus Todo-Poderoso. Que Jesus abençoe você que nos assistiu, que Deus te dê uma ótima noite de quarta-feira. Eu agradeço ao senhor, pastor Márcio, por essa oportunidade. Que Deus abençoe, que os próximos dias venham mais palavras edificantes. Eu sei que vai vir, e eu sei que até o cabo desses dias que Deus colocou no coração do Senhor, eu sei que muitas pessoas vão ser edificadas. Deus abençoe, eu já agradeço pela oportunidade e retorno ao Senhor. Amém, amém. Em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor, né? Como eu já disse, que Deus possa estar abençoando poderosamente, foi bênção para as nossas vidas. Pastor Gil é um grande amigo que eu conheci aí através, né, desse ministério, né? Que nós possamos continuar por muito tempo, né? Eu aprendo muito com o senhor e sou muito grato pela sua amizade, pelo seu companheirismo, e que em nome de Jesus ainda vai chegar o dia, né? Eu não poderia deixar de retratar isso aqui, que eu vou aí na casa do senhor, eu vou comer uma picanha aí na Mozarlândia, eu sei que aí... Franco, agora vai ter carne, que é a terra do boi, nós estamos devendo isso para o senhor aqui. Amém, que Deus abençoe, viu? Amém, Deus abençoe. Jesus abençoe sempre. Fique com Deus. Irmãos, né, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós somos muito gratos, né, porque até aqui o Senhor nos ajudou, né? Eu quero, não posso deixar de falar aqui de um companheiro que me viu hoje ali e falou: rapaz, você estava lá em casa ontem, né? Que bênção, né? O Zé do Brejo. O Zé do Brejo está me prometendo um quarto de uma leitoa, já tem mais ou menos uns 5 anos, mas dizendo ele que agora só tem um lá na casa dele e esse não escapa, vou comer dele mesmo. Amém? Que Deus abençoe o Zé, toda a família, o Renato, os filhos, a esposa. Deus abençoe o pastor João Carlos, que está sempre conosco, né? O irmão Fábio está aqui, Álvaro Borges, uma infinidade de irmãos. Não vou falar o nome de todos, porque senão nós vamos ficar muito tempo falando.
eu queria convidar você a estar conosco amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, né? Foi bênção essa palavra, né? Nós começamos a campanha falando da importância de amar a Deus, nós já falamos sobre a importância de ler a palavra, ontem falamos sobre a oração, hoje sobre o jejum, e amanhã nós vamos falar sobre a importância de estar no templo com o Senhor. O quão grande é importante a gente estar no templo, o qual nós estamos privados de estar nesses dias, né? Mas amanhã nós vamos estar falando desse tema. Eu queria convidar você nesse momento para fechar os seus olhos aí onde você está, né? Se tiver alguém aí que está fazendo outra coisa, que está mexendo, que está jogando videogame, peça a ele para interromper um pouquinho aí, porque nós queremos orar pela sua vida, né? Quero agradecer a presença da minha mãe, que está nos assistindo, que Deus abençoe a senhora, minha bênção, e que Deus possa estar abençoando e visitando a vida de cada um. Amém? O meu primo, Denilson, está lá em Goiânia, que Deus abençoe, a Adna, né, está nos assistindo, a Adna Trindade, que Deus abençoe, feche seus olhos onde você está, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesse momento, mais uma vez, apresentar a vida de cada um, Senhor, que está nos assistindo, que está nos acompanhando, que está participando desta campanha, Pai. Uma campanha que nós estamos fazendo ela com a convicção em Deus que coisas serão mudadas, vidas serão transformadas, renovadas. Pai, em nome de Jesus, que nesta noite, Pai, que o Senhor possa estar trazendo as bênçãos do Senhor sobre a vida dos teus filhos. Pai, em nome de Jesus, acampa os teus anjos sobre as nossas casas, sobre os nossos lares. Pai, visita cada um, que onde houver um enfermo, que ali o Senhor esteja restaurando a saúde dele, Pai. Pai, que o Senhor esteja trazendo libertação nesta noite, que a depressão não tenha poder, que o medo não tenha poder, que a síndrome do pânico não tenha poder sobre a vida dos teus filhos, porque nós cremos que o Senhor é um Deus que tudo pode. Por isso, nesta noite, Pai, em nome de Jesus, onde houver uma gota do nosso sangue, que ali o Senhor esteja protegendo, guardando e livrando de todos os males. Pai, eu te peço nesta noite, no santo nome de Jesus, revista-nos com a tua armadura, a armadura espiritual de Deus. Pai, que nós possamos estar revestidos, blindados contra este coronavírus, Pai. Que o Senhor possa estar dissipando esta praga da face da terra. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos em prol daqueles que estão infectados, que estão contaminados. Pai, nós repreendemos esse espírito maligno, Pai, desta peste, que o Senhor traga cura nesta noite. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor não faça nada daquilo que nós possamos sair da sua presença, mas que o Senhor nos leve de encontro à tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus queridos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Foi um momento de excelência nós estarmos aqui juntos, né? Que a sua casa ela é uma casa protegida e guardada pelo sangue do Cordeiro, sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Amém? Você que está nos acompanhando todos os dias, fique firme, né? Fique na presença do Senhor, leia mais a palavra, ore mais, faça o jejum de acordo com aquilo que você tem proposto, né? Que tem sido colocado por Deus no seu coração, e eu posso te garantir uma coisa, com palavra, com jejum, com oração, e como o pastor Gilmar diz, com santificação, a sua vida será muito melhor. Porque a nossa maior riqueza, amados, não é aquela riqueza que está no bolso, mas é aquela riqueza que está na mente e que está no coração. Por isso eu te digo com toda certeza, se você é rico porque você tem Jesus no seu coração, você é uma pessoa alegre, você é uma pessoa feliz, porque nada daquilo que o mundo oferece irá te contaminar. Quando você está na presença do Senhor, revestido pelo poder dele, nada, nem ninguém pode deixar você triste, deprimido. E se há alguém triste, se há alguém deprimido que está nos acompanhando nesse momento, eu profetizo na sua vida que você é liberto nessa noite,
que a partir de hoje você é uma nova criatura, porque Jesus é quem habita dentro de você. O Espírito Santo do Senhor é quem habita dentro de você, é Ele quem tem poder sobre a sua vida. E quando você abrir a sua boca, que seja para profetizar bênção. Onde você colocar os seus pés, que seja dado a ti por herança. E onde você colocar as suas mãos, que seja para abençoar. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe a sua cidade, em nome de Jesus. E até amanhã, às 19h30, nesse mesmo canal, em nome de Jesus. Amém? Shalom a todos, que Deus abençoe.